e acabamos de chegar aqui no município de Catas Altas. Catas Altas é um município que fica aqui em Minas Gerais, próximo a Santa Bárbara. Ele tem cerca de 5.000 habitantes. E eu tô de frente para uma cordilheira maravilhosa, que é a Cordilheira dos Pinhados, que a gente já passou nela lá em Lapinha da Serra, que é a única cordilheira do Brasil. E atrás de mim tá essa igreja maravilhosa, que a gente vai explorar mais pra frente. Tem lobo-guará, tem a gastronomia, tem cachoeiras, então tem muita coisa pra gente fazer. É um lugar muito lindo. E agora vamos dar uma voltinha pelo centro, aqui na Praça Monsenhor Mendes, que é essa praça principal aqui de Catas Altas. Olha, fica de frente para essa montanha, muito linda. Nossa, pisei na poça. E as ruas aqui, elas são todas de pedra. Então, é rua de cidade histórica, né, gente? Toda cheia de pedras. Não sei se é igual ao Ouro Preto, mas que as pessoas que foram escravizadas na época construíram carregando essas pedras. E as pedras que estão ao redor da igreja, elas são ainda maiores. São umas pedronas bem grandes, assim. Então, se você for vir pra cá, já prepara o sapato. Não vem de chinelo, de rasteirinha, de sandália. Você que é mulher, venha com o sapato confortável, porque as ruas são todas de pedras, mas são um charme. E agora vamos achar um restaurante bem legal pra gente almoçar, porque afinal pegamos 3h30 de viagem. Estamos aqui no restaurante Pico do Sol, bem ao lado da igreja aqui. A vista é bem bonita, dá pra ver certinho os jardins, a cidade. Gente, que comidinha boa, viu? Comidinha caseira, mineira, né? Eu coloquei aqui no meu prato uma feijoada, uma couvezinha, batata frita e farofa. E você colocou o quê? Uma feijoada, couve, arroz. Peguei uma carnezinha cozida também, muito boa. E a gente também é filho de Deus. E agora, de barriga cheia, estamos dando mais uma andada aqui pelo centro de Catas Altas. E, gente, essa igreja, a gente não consegue parar de olhar para ela, que ela é muito linda, apesar de que ela não foi totalmente acabada e ela foi construída em 1729. Gente, é muito legal esse fato histórico, porque Catas Altas surgiu através da exploração do ouro aqui na região. E com a decadência da exploração do ouro, depois de um certo tempo, ela simplesmente parou de ser construída. E isso traz um charme muito especial para essa igreja. E é por isso que chama Catas Altas. A pessoa catava o ouro nas alturas, porque aqui a gente está nas montanhas. E uma das coisas mais famosas aqui da região é o vinho de jabuticaba, que é um patrimônio imaterial de Catas Altas. Então hoje à noite a gente vai ver se a gente acha esse bendito desse vinho de jabuticaba, porque eu tô doida para experimentar. A gente está indo lá para nossa hospedagem, uma pousada, que a gente vai ficar aqui, chamada Rancho do Tatu. E de noite a gente volta aqui de novo, porque dizem que essa cidade se transforma de noite. E acabamos de chegar na nossa pousada, lugar onde a gente vai ficar hospedado durante 2 dias. E olha que lindo esse visual aqui, com essas luzes aqui no final da tarde. Mas amanhã a gente mostra ela em mais detalhes. E como diz os véi, trem bom é coisa boa. A gente acabou de sair do restaurante La Viola. Gente, é muito legal lá no La Viola, porque é um sistema de self-service, de tirar gosto, de petisco. Então eles têm um super mesão lá de petisco e você vai servindo o que você quiser. Então é bom que você pode pegar bastante variedade. Por exemplo, você quer comer um pastelzinho, um quibe, você não precisa de pedir uma porção. Você vai pegar um de cada um ali pra você experimentar de tudo. E a gente tomou um shopping também da própria região aqui, chama Cará. Ei, meu Deus do céu, tomei uns 3 shopping, então tô daquele jeito. Precisando dormir. E amanhã a gente vai pro Santuário do Caraça. Eles têm um ritual lá de alimentar os lobos guarás. Vamos ver se a gente dá a sorte de encontrar um lobo guará amanhã. Bom dia, meus amigos. Acordando aqui com uma bela quantidade de chuva. Mas pra gente o dia chuvoso também é muito bonito. Camila tá arrumando ali pra gente tomar café.
Então, aqui ó, começando pela área externa, tem tipo um campo de futebol. Olha, é um pavão, eu acho. Agora aqui entrando, tem uma sala, uma pequena sala ali. E continuando essa parte aqui, tem um pequeno balcão. Eu até achei que fosse um bar quando eu entrei aqui. Deixa eu acender a luz pra vocês verem. Olha esses detalhes com a luzinha dentro da garrafa. E olha que arrumadinha essa área externa. Uma mesinha ali, gramadinho, umas cadeiras ali para pegar um sol. Esse aqui é o nosso quarto, muito grande. Olha que bonita a cama. E o legal é que cada quarto aqui tem a ver com alguma coisa do rock. Então tem o quarto Jim Morrison, tem o quarto do Queen e a gente tá no quarto do Pink Floyd. Pode entrar aí? Pode. Ah, tadinha, gente. Gente. Essa lente minha tá terrível. Bom dia, pessoal, nessa situação aqui que me encontro. Amanheceu com essa chuva toda aqui. O plano hoje era a gente ir visitar o Santuário do Caraça. Tô enxergando vocês de um olho só. Mas eu não sei se vai dar pra gente ir com essa chuva, só se ela parar mesmo, porque o programa lá é andar. É andar, fazer as trilhas que tem lá dentro, né? Além de visitar o museu que tem lá. Então acho que não faz sentido a gente ir hoje com essa chuva, mas vamos torcer pra ela parar pra gente conseguir isso, senão a gente vai ter que arrumar alguma outra programação pra fazer hoje. Olha que legal esse ofurô. Diferente, né? Parece o barril do Chaves. É, eu pensei nisso também. É a casa do Chaves. Esse baú do Chaves. Isso. Agora vamos lá tomar café. Peguei um pãozinho de queijo. Aqui um outro pãozinho de queijo, uma pizza que eu já comi. Peito de peru pra eu rechear o pão de queijo. Cafezinho. Que isso? Ah, não, saudade dela. Tô vendo aqui notícias da Lapa. Já comeu hoje, já fez as necessidades e agora tá na janelinha lá olhando a chuva cair na casa da minha mãe. Olha que delícia, Olha. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu que agradeço. É a gente que agradece. E você, senhorita? Olha, o sofazinho dela. Gente, a área aqui é simplesmente essa. Piscina, aqui é a área onde a gente estava tomando café da manhã. Que lugar maravilhoso. Aqui, a curiosidade, uma novela de época já foi gravada aqui. E uma novela da Globo, né? Então o elenco inteiro da Globo que estava participando dessa novela ficou hospedado justamente aqui. Muito legal, né? Detalhe pra montanha limpando ali, olha, as nuvens saindo de cima dela. Tava um pouco mais limpa agora há pouco. Aí já começou a acumular um pouco mais de nuvens. Mas olha, a vista é linda demais. Ei, Bonnie. Oi? Oi, Bonnie. E bora pegar a estrada agora. Vamos percorrer 25 quilômetros até a gente chegar no próximo destino, que é o lugar onde Dom Pedro II já se hospedou aí. E ele falava que era um lugar que quando ele visitava já valia a vinda dele a Minas Gerais. Aí Santuário fica 12 km, tá? 12 Beleza. quilômetros. E aí quanto que é a entrada? Aí é 45 pessoas. 45? Tá bom. Olha, legal essa pontinha. Ó, sejam bem-vindos. Seguinte, acabamos de chegar aqui no Santuário do Caraça e estamos andando aqui. Ainda não vimos a igreja, a catedral, primeira catedral gótica do país, mas estamos prestes a ver. Vocês vão ver aqui junto com a gente. Vamos ver a nossa reação. Diz que é uma das, assim, um dos lugares mais místicos e lindos aqui de Minas Gerais. Vamos ver se é verdade.
A gente tá atrás dela. Já dá pra ver um pouco da imponência do lugar. O que você tá achando até agora? Eu vou falar com vocês. Que lugar maravilhoso. E sejam bem-vindos ao Santuário do Caraça. E agora senta que lá vem história. Nós estamos aqui na região da Serra do Caraça. A Serra do Caraça ela tá aqui bem na minha frente, atrás de mim está a igreja da Nossa Senhora Mãe dos Homens. E em 1770, um eremita chamado Irmão Lourenço, ele veio e se instalou aqui na região. E ele construiu uma pequena capelinha dedicada à Nossa Senhora Mãe dos Homens. Ele veio aí de Portugal. Ele não era associado a nenhuma igreja, nenhuma entidade católica na época, mas ele era católico e ele acolhia os viajantes que ele passava. Então, quando aqui era tudo mato, ainda não existia nenhuma construção, nem eletricidade, ele vivia totalmente isolado, porque o objetivo dele era se conectar com o divino. E ele mesmo construiu uma casinha simples para morar aqui, construiu uma igrejinha para ele fazer as orações, receber os tropeiros que passavam aqui na região. E assim ele viveu aqui na região, até cerca de 1819, que foi quando ele veio a falecer. E depois da morte do irmão Lourenço, o bispo de Mariana convidou os padres da missão da França, os lazaristas, para virem aqui para a região e darem continuidade ao trabalho do irmão Lourenço. Chegando aqui, eles montaram algo que foi um colégio para os meninos, um colégio só para meninos, para eles estudarem e se tornarem depois padres. Esse colégio ele foi ganhando prestígio porque era algo muito novo na época. Ele não usava apenas a religião como forma de educação, mas também usava um pouco da ciência, da filosofia. Então, para a época, em 1820, era algo muito moderno. Esse colégio ele era apenas para pessoas da elite. Então, as famílias que tinham dinheiro, que tinham prestígio social, elas traziam os filhos para virem estudar nesse colégio. Era um colégio muito rigoroso, assim, eles aprendiam a costurar, aprendiam a fazer calçados. Esse colégio aqui, ele formou figuras importantíssimas como Dom Pedro II, Alfredo Dutra, Tancredo Neves. Nem sempre os alunos que estudavam aqui, eles vinham por vontade própria, era um internato. Então, muitas vezes, os pais mesmo viam uma vocação religiosa no filho e traziam ele para vir estudar aqui, mesmo contra a vontade dele, achavam que aquilo era melhor para ele e ele ficava aqui, porque era um internato, até ele se formar e depois se tornar um padre. E depois da fundação do colégio, cerca de 60 anos após a morte do irmão Lourenço, eles construíram essa igreja aí, Nossa Senhora Mãe dos Homens, em homenagem mesmo ao irmão Lourenço, né, no lugar da igrejinha humilde, da igrejinha simples, que ele tinha feito com as próprias mãos para receber os viajantes que passavam pela região. E em 28 de maio de 1968, houve um grande incêndio no internato. As causas ainda não são explicadas e um colégio que funcionou durante 140 anos encerrou as suas atividades. E hoje o colégio é uma hotelaria, então você pode vir para cá, para o Santuário do Caraça, e se hospedar onde os meninos estudavam naquela época. E uma curiosidade aqui que os moradores falam é que a imagem da Nossa Senhora Mãe dos Homens que tem no interior dessa igreja, mesmo durante as chamas do incêndio que atingiu aqui, permaneceu intacta. Uma das coisas super interessantes que tem nessa igreja é que ela tem um estilo neogótico. O que é o estilo neogótico? Uma releitura do gótico medieval. Por isso ela tem essa fachada imponente que dá a impressão que você está realmente na Idade Média. Porém, com alguns elementos mineiros. E olha, feito inteiramente de pedra. Bem aqui nesse lugar que eu tô, tá vendo ali onde a Camila tá sentada? Quem se hospeda aqui consegue participar da incrível Hora do Lobo. É simplesmente a hora que eles esperam o lobo chegar. Nesse meio aqui, onde eles colocam um recipiente com comida para ele, e ele sobe até as escadas aqui, bem em frente à igreja mesmo, e se alimenta. E todo mundo pode ver e apreciar. Seria muito legal poder participar disso. Agora eu tô pensando uma coisa aqui. O irmão Lourenço, que foi praticamente a pessoa que descobriu esse lugar aqui, que viveu a vida dele aqui, é um português, né, que decidiu viver uma vida sem luxo, uma vida de pobreza e oração.
Ele veio para esse lugar, fez uma igrejinha para ele e o lugar acabou virando um super santuário que hoje em dia é uma hospedagem, recebe visitantes de todos os lugares do mundo e que antigamente também foi uma escola, uma das escolas de maior prestígio aqui do Brasil, porém é apenas para quem seria padre e também para filhos de família rica, de família com grana. É apenas um pensamento aí para vocês refletirem. E olha a beleza desse jardim. Tem um chafariz logo ali na frente, um lugarzinho para vir e contemplar, parar para refletir, igual eu tô fazendo aqui. E agora vamos entrar para ver como é que é essa igreja por dentro e conhecer esse monumento aí histórico tão importante para essa região. E daí agora começou uma música. Esse aqui é o altar da antiga igreja do Caraço. Bem bonito, traz um pouco da arte barroca. Olha o detalhe em ouro, muito lindo. Olha esse interior, que lindo. Nossa, olha que igreja que maravilha. Imponente. Que maravilha. Bom que eles deixam filmar aqui dentro, não tem problema. Só pedem para não usar o flash, para não estragar as obras de arte, as pinturas. Mas ó, olha que lugar, gente. Eu acho que o mais impressionante aqui dessa igreja é o teto. Ó, a gente olha pro teto e vê esses arcos ogivais, que são típicos da arquitetura neogótica. Os arcos ogivais, eles são arcos que têm essa pontinha, né, triangular, não são totalmente arqueados. Para quando a gente olhar para eles, a gente olhar para o céu, a gente olhar para cima. Os vitrais, eles foram doados pelo Dom Pedro II e são vitrais franceses, vieram da França. Olha que lindos! E essa parte que a gente está agora, simplesmente foi a parte que começou o incêndio que teve nessa igreja, que foi causado por um aluno daqui do internato que esqueceu o forno ligado e acabou pegando fogo no lugar inteiro, ficou em ruínas. A igreja também pegou fogo, mas como ela é construída em pedra, nem parece que ela chegou a pegar fogo assim. É muito legal estar nesse lugar aqui, que eles mantiveram preservado. Inclusive tem um museu ali atrás que conta toda a história. Infelizmente ele tá fechado hoje. E pô, eu me sinto em Game of Thrones, parece que chegou dragões aqui e botou fogo em tudo. Brincadeiras à parte. E quando a gente chegou aqui, falaram com a gente que o museu estava fechado porque estava típico em manutenção. Aí agora, quase na hora de ir embora, a gente passou lá na porta do museu e estamos vendo lá um tanto de gente lá dentro. E aí eu fui perguntar para a recepção, olha, eu quero visitar o museu. E aí ela falou que não, que é só para quem está hospedado aqui. Geralmente todas as pessoas podem visitar o museu, né? Quem está entrando de visitante também pode. Mas eles falaram que não, que é só para quem está em grupo, quem está hospedado aqui. A entrada aqui, ela foi R$45 por pessoa. Então R$45 para mim, R$45 para o Otávio. Se a gente fosse entrar no museu, se eles tivessem permitido, a entrada teria sido mais R$8. Enfim, vamos embora, porque hoje a gente vai ainda em busca do famoso vinho de jabuticaba, super famoso aqui na região. Eu tô doida para experimentar esse vinho. Ele é considerado um patrimônio imaterial aqui da região, porque foi o que girou durante um certo tempo a economia aqui na época. As pessoas, elas produziam vinho através da uva, mas a uva era muito difícil de dar aqui na região. E a jabuticaba já dava em abundância. Então eles aprenderam a fermentar jabuticaba e fizeram um vinho de jabuticaba que é tão famoso aqui na região e a gente vai experimentar hoje. E aqui atrás da gente está uma placa informando que o pico mais alto da Cordilheira do Espinhaço é o Pico do Sol, ó, com seus incríveis 2.072 metros de altura. E nós chegamos, não sei se vocês lembram aí no episódio de Lapinha da Serra, a subir o Pico da Lapinha, que também é um dos pontos aí mais altos da Cordilheira do Espinhaço. É bem alto, foi assim, é uma aventura incrível que a gente fez, a vista de lá de cima é maravilhosa. Mas o pico mais alto, ele fica aqui, ó. Até que se tivesse um solzinho hoje, a gente animava a subir esse pico aqui, fala sério. Infelizmente a gente não conseguiu ver o lobo sendo alimentado, mas logo aqui atrás de mim, ó, o pessoal tá conseguindo alimentar uns canarinhos aqui na mão. Pelo visto, essa tradição, ela se estende também aos passarinhos aqui. Vem, vem aqui. Vem.
Ah, que bonitinho. Subiu na minha mão. Fala, meus amigos. E começando, infelizmente, nosso último dia por aqui. E o dia amanheceu daquele jeito. Bem nublado. Porém, com um climinha bom e agradável. E vamos aproveitar o último dia por aqui. Temos o objetivo ainda de experimentar o famoso vinho de jabuticaba. Para isso a gente vai num lugar bem legal. Uma outra coisa também que a gente vai mostrar é uma construção de 1729, que era usada para levar água, para lavar ouro, uma coisa bem curiosa mesmo e feita totalmente de pedra. E eu sinceramente já tô com saudade da região. Nem fomos embora ainda, mas eu já tô com saudade. Vai chegando aquela hora de ir e por essas e outras que a gente está construindo um motorhome pra gente viajar sem limites. Inclusive quem ainda não segue o canal, se você também não deixou sua curtida, deixa aí porque ajuda muito na nossa jornada. E acompanha nossos vídeos anteriores que a gente mostra a construção da nossa Kombi Home, a Bilba. Desde quando a gente comprou ela, até a gente mesmo construindo e a fase que a gente está agora. E bom dia pra vocês. Por aqui já estamos no clima de despedida, já juntando as coisas. Mas enfim, gente, hoje nós vamos atrás do vinho de jabuticaba. E nós fomos em 2 restaurantes, já procuramos e a gente não achou ele ainda pra gente sentar e tomar um vinho. Então vamos lá. E não é novidade pra ninguém que essa região de Minas Gerais ela sempre foi muito explorada, desde a época da mineração aí do ciclo do ouro. E hoje isso não é diferente, só que essa região é explorada por grandes empresas aí da área da mineração. E por todo lado que a gente anda aqui, sempre tem placas como essas, ó. Término da área de risco. Aqui é o término, mas existem algumas outras espalhadas aí falando área de risco, rota de fuga, porque aqui próximo existe uma barragem da Vale. E antes da gente vir pra cá, a gente até já pesquisou sobre essa barragem. É uma barragem que ela já teve ali com a estrutura em risco, mas eles fizeram algumas adaptações, fizeram algumas reformas, e aí o risco dela estava 3, foi diminuindo para 2, para 1, e ela saiu da questão do risco, da área do risco. Mas mesmo assim a gente vê... Dá um medo, né? Dá um medinho porque a gente dormiu ali. Você vê escrito rota de fuga, término da área de risco, ou seja, a gente tava na área de risco, né? A gente tava ali atrás antes dessa placa. E aí nessa época de chuva você fica pensando, nossa, será que a barragem tá enchendo? Como é que tá essa situação? Mas pelo que a gente pesquisou e as reportagens que a gente já viu, essa barragem ela não apresenta mais risco aqui para a população nesse momento, né? A gente tá aqui no final de 2025, mas mesmo assim, ó, a gente conversou com alguns moradores aqui na cidade e eles mesmos retratam pra gente essa apreensão, né? Que eles vivem assim um pouquinho com esse receio dessa barragem, porque em Bento Rodrigues, que é uma região aqui também, bem pertinho, aconteceu uma tragédia com uma barragem. Mas a gente vê que existe toda uma atmosfera ao redor dessa questão da mineração, ao mesmo tempo que a mineração, ela emprega a maioria das pessoas aqui da região. Então tudo aqui se fez ao redor disso, né? E a cidade aí, ela vive através do turismo e da mineração. E a gente estava aqui indo em busca do vinho de jabuticaba, mas antes a gente não poderia deixar de passar em um dos cartões postais, um dos pontos mais lindos aqui de Catas Altas, que é a famosa igrejinha de Santa Quitéria. Vamos lá ver essa igrejinha. Ela é muito bonitinha. Olha só, gente. Olha isso aqui, isso me dá vontade de levar para casa. Simplesmente é muito bonitinha, uma igrejinha de quase 300 anos de idade. Uma senhora igreja. É uma senhora igrejinha. E o que eu achei mais impressionante dessa igreja é a região que ela está localizada, porque ela está aqui bem no alto de Catas Altas. A gente teve que subir muito de carro até aqui para chegar nessa igrejinha. E o dia hoje está meio nublado, né? Se não fosse essas nuvens aí, a cordilheira ela estava bem mais aberta. Mas mesmo com as nuvens tampando, as nuvens bem baixas, tá maravilhoso isso aqui. Ó, tem um sinozão lá em cima. Esse azul e branco é muito característico das construções de Minas Gerais dessa época, século XVIII.
E uma curiosidade é que essa igreja ela foi construída em 1728 pelo antigo proprietário aqui dessas terras. Inclusive teve a ajuda da própria comunidade. Essa é a igreja de Santa Quitéria, é a santa das injustiças e epidemias. E uma outra curiosidade é que tem um túmulo ali. Você lembra do Tatu falando pra gente? Ah, é verdade. Tatu é o dono da hospedagem que a gente estava. Será que tem o nome? Tem, né? Claro. Eduardo Hosken, nascido em maio de 813, falecido em 8 de dezembro de 1892. Às vezes a gente vê essas coisas. Achamos um túmulo. Achamos um túmulo e a gente foi pesquisar o túmulo de Eduardo Hosken. Falam que a família Hosken ela foi importante, é uma família inglesa que veio para o Brasil, né, na época do Brasil Imperial. E eles foram importantíssimos na instauração da Marinha Brasileira. E também o Eduardo era um importante minerador. Então ele veio para cá e contribuiu muito com a mineração na época. Mas por ele ser anglicano e a esposa dele ser católica, porque ele veio e se apaixonou por uma brasileira, a igreja não viu isso com bons olhos. E por isso que ele foi enterrado lá de fora da igreja, longe do cemitério, e aqui sozinho, no gramado. E aqui atrás da igreja eu achei parece que é um monumento, uma peça, olha, de ferro. Não sei o que é, mas interessante. E olhando para cá, você vê uma vista da montanha ali, daquela construção, parece ser antigo também. E olhando para cá, tem uma bela vista aqui da igreja. E a gente teve que voltar para o centro aqui e tava quase esquecendo de pegar um imã, né, de geladeira que a gente sempre gosta de levar. E por coincidência achamos uma casa aqui, chama Casa do Artesão, que tem alguns artesanatos, tipo, da região aqui mesmo, não tem nada de fora. Vamos lá conferir, ver se a gente acha o nosso imã. Olha que legal. Bem da região aqui mesmo. Olá, casinhas. Tudo bem? Já é? Olha que bonito, gente. Ah, tinha que ter ele, Aí né? vimos o lobo-guará. Quem fala? Tinha que ter o lobo-guará. Olha. Que bonitinho, feito numa casca de árvore, parece. Que gracinha. Olha, peças de crochê aqui. Muito bonito também. A gente tá gravando aqui, tá? Vocês não importam não, né, gente? Não. Você é artista aí, tá fazendo alguns desenhos, né? Olha que chique. Olha que linda a igrejinha de Santa Quitéria. A gente tava lá agora, nessa igrejinha aqui. Santa Quitéria. Que lindo. São imãs? São imãs. E o iminha que a gente escolheu foi essa igrejinha que a gente acabou de visitar. É a igrejinha de Santa Quitéria. Ó, que vai pra nossa geladeira. Em breve pra geladeira da Bilba. É tudo aqui da região? Não. Vou falar que é muito aqui. Ó, esse aqui eu faço e esse aqui. Esse aqui é de Itabira e o cara é fera pra fazer doce, tá? Doce do milho. Esse aqui é do milho. Esse daqui, ó, é de cocais. Essa aqui é a rosquinha de nata, ferradura. Essa aqui é a broinha de queijo. O mel é daqui mesmo? É, Quanto que tá o mel? R$20. 20 reais? É, Olha o licor e essa cachaça é daqui uma mesmo. cachaçinha. E esqueci uma rapadura. E a rapadura do cara é boa, menino. Tem degustação da rapadura? Linda. Aqui, ficou feia, porque eu abri essa aqui ontem, ó. Ah, não tem problema não. Não, aqui, eu abri essa aqui pro pessoal. Deixa eu só guardar aqui. Eu vendi rapadura pra caramba. Deixa eu pegar. Olha, vou experimentar uma rapadura. Eu tava pensando nisso, levar um mel. Ó, rapadurinha aqui, ó. Experimentar uma rapadura. Pensando em levar o mel, olha, o mel real. E o preço tá legal. 20 reais no mel. Hoje em dia a gente compra um mel, nossa, é um rim. É um rim. Muito boa a rapadura, inclusive. Uma das coisas que eu mais gosto em cidades históricas é que a parte preservada, ela é realmente muito preservada. Por exemplo, essa casinha aqui. Você olha por fora e acha que é uma casa normal, mas na verdade isso aqui é um banco. E o banco... Banco do Brasil. Banco do Brasil.
E ele teve que manter a fachada histórica ali, porque o centro aqui é tombado, então Banco do Brasil, numa casinha dessa daqui, Colonial. super antiga. E depois de tanto procurar, finalmente encontramos o vinho de jabuticaba, tão famoso aqui na região. Vocês valorizem esse vídeo, já deixe seu like aí, porque foi difícil de achar. Na verdade não foi difícil, né? Explica aí. Na verdade, a gente veio em horários que as lojas estavam fechadas, então toda vez que a gente vinha, estava tudo fechado. E aí foi difícil. A gente já era para ter ido embora, mas nós ficamos esperando o horário pra gente poder entrar aqui e achar. Olha, tem várias opções. Olha, além tem de muito vinhos, mesmo. ó, esses são todos de jabuticaba, esse aqui. Ainda tem hidromel, tem cachaça. Hidromel é uma bebida antiga pra caramba. Bebida até pelos vikings, pelos romanos. Aqui, ó, vinho de laranja também, que deve ser muito gostoso. E a produção daqui mesmo, e da região. E agora vamos escolher o nosso pra levar. E finalmente achamos nosso vinho. Ó, esse vinho aqui, a gente tava até lendo a história, compramos pela história. Filho de Catas Altas, Geraldo Agostinho, desde criança observava sua mãe, Ornelinda, que carinhosamente era chamada de sólico na arte da fabricação de vinho de jabuticaba. Ficou com a missão de sucessor da família. É muito interessante. E bora experimentar então o vinho Oliveira Demi-Seco. Esse aqui ele não é nem seco e nem suave. Agrada os dois paladares. E agora vamos fazer um pequeno rally inesperado aqui para experimentar o vinho de jabuticaba num lugar muito especial e muito icônico aqui da região. E agora, inclusive, a gente está passando pelo antigo caminho da Estrada Real, um antigo caminho usado pelos tropeiros, pelos viajantes na época, no século XVIII. Do nada a gente pegou uma estrada de terra. A gente não sabia que ia entrar nesse caminho, foi uma surpresa boa. Minas Gerais, enfim. E vamos abrir esse vinho num lugar icônico. E antes de conhecer essa estrutura histórica, que é o Bicame de Pedra, vamos experimentar o nosso vinho de jabuticaba. Que foi tão difícil a gente conseguir. Nossa Senhora. Vamos ver se é bom mesmo, né? Depois a gente faz essa propaganda toda aqui pro vinho e não gosta, hein? Olha o cheirinho. Ah, pior que eu amo jabuticaba, gente. Sente não tem o como cheiro, ser gente. Quer experimentar primeiro? Eu quero. Damos primeiro. Então, a gente não tem taça. A gente tentou parar em alguns lugares, mas lá cobrava, assim, pra emprestar a taça pra gente, se a gente fosse sentar em algum lugar, mais caro do que a garrafa do vinho. Então a gente decidiu vir pra cá mesmo, nesse cenário maravilhoso, pra experimentar. Em outras palavras, vamos beber no bico. Seja sincero. Ele é mais docinho, tem o gosto da jabuticaba. Eu achei mais alcoólico do que o vinho, mais fermentado do que o vinho de uva. Mas muito bom. Eu achei uma delícia. Nossa, eu achei muito bom. Eu vou ter que fazer um risoto hoje lá em casa pra gente poder comer e tomar esse vinho aqui. Sério, sinceramente. Ah, fechei. Ah, tá bom. Era só pra experimentar, porque eu vou dirigir agora, então não posso me embebedar. Mas, gente, ó, quando vocês vierem aqui, experimenta vinho de jabuticaba. Bem gostoso, diferente do vinho de uva. E em março aqui, todos os anos, tem um festival. O festival da jabuticaba. Então tem licor, tem vinho, tem chopp de jabuticaba, tem pratos típicos como costela com molho de barbecue de jabuticaba, que falaram com a gente que é muito gostoso. Se vocês tiverem a oportunidade de vir em março para participar desse festival, a gente tá levando um gostinho disso aqui. Mas ó, vale a pena. E a gente tá aqui agora no Bicame de Pedra, essa estrutura histórica que tem aqui na região de Catas Altas. E ó, uma das curiosidades que eu tenho para falar para vocês é que esse bicame aqui, ele foi construído para levar água até o local que eles lavavam o ouro, que os mineradores usavam para fazer a lavagem do ouro na mineração. Ele tinha 12 quilômetros de extensão. E hoje em dia, infelizmente, só sobraram 200 metros, né, dessa construção aqui magnífica. Isso porque essas pedras aqui, elas foram construídas sem argamassa, sem cimento, sem nada. Esse muro todo aqui. Elas foram unidas através do encaixe. Aqui a gente vê perfeitamente o encaixe delas. Olha, é só pedra mesmo. E olha só a perfeição dos encaixes nessas pedras, né? Elas foram... Pensa, essas pedras aqui, elas são pesadas e elas estão
de cabeça para baixo. Sem Com o argamassa. peso da gravidade, sem argamassa, sem cimento, e eu tô aqui. Poderia muito bem cair uma na minha cabeça. Não poderia, não. Mas elas são muito bem colocadas, isso aqui já existe há centenas de anos e ainda bem que está preservado pelo menos essa parte, né? A gente gostaria de chegar aqui e ter o muro inteiro, mas é um pedacinho da história que a gente ainda consegue observar de perto. E agora que a gente tomou um vinhozinho, resolvemos subir aqui em cima do Bicame de Pedra para ver como que é a vista aqui de cima. Ó, de longe parece ser uma coisa bem perigosa, de perto também. Mas é muito lindo, gente. Pensar que essa construção aqui eu não vou lembrar a data agora, mas é do Arco da Véia. É tipo isso a data. E é impressionante a vista daqui de cima, porque a gente vê ali a cordilheira atrás também, toda coberta de nuvens. E a gente está mais perto dela aqui, parece. É uma construção no estilo romana, que a gente estava pesquisando. Então, os romanos que criaram o aqueduto, que é para passar a água nessas construções feitas de pedra. E que lugar incrível para finalizar esse vídeo. A gente vai embora já com saudade desse lugar. Aqui a gente conseguiu absorver muito da história do nosso país, não só de Minas Gerais, porque grande parte da história antiga do Brasil aconteceu em Minas Gerais, na Corrida do Ouro, no Ciclo do Ouro, aqui pela Estrada Real, por todas essas terras aqui montanhosas e lindas. E agora a gente vai levando o nosso vinho de jabuticaba, umas lembranças boas. E se você gostou desse vídeo, deixe seu curtir, deixe seu comentário. Fala aí algum lugar de Minas que você conhece, que você acharia legal da gente conhecer também. Não só de Minas, mas no Brasil. E é isso, continua acompanhando a gente. Até o próximo vídeo.